A narrativa agora é de um Nabo. engolimento. Olha isso. E vou explicar, vou para argumentar. Quantas corridas tivemos? 6. Quantas o Piastri ganhou? 4. Norris 1. Red flag, pensando em Norris. Descontando as sprints, né? Descontando as sprints. Que aí o Norris tem mais uma vitória. Vamos pegar assim, elenque erros do Piastri. Você vai... GP da Austrália. Austrália, Então, acabou. elenque. E que você lembra pela posição. Você não lembra exatamente o que aconteceu. Você vai lá, ele foi P9. O Piastri, o Norris você enumera. Você lembra assim, são uns errinhos meio cabeludos a ponto de você falar, o colchete, a largada. Você lembra. Quando você O quali lembra... de sábado, beleza, ele consegue a segunda posição, mas por conta de um erro. Não, sim, mas aí o Piastri foi quarto. Sim. Conta de Não, um erro. Sim, que que ele poderia ter feito a pole. Ele tá poderia ter querendo feito a dizer. pole, Mas não, o mas eu não Norris, vou nem pesar ele isso. tem coisas mais gritantes em classificação. Bahrein e Arábia Saudita. É isso. Agora, onde que eu entro na questão de... Para mim, a tendência é de algo irreversível. Não tô falando pro ano, não tô falando que não dá jogo nem nada, mas de um ser maior que o outro. Vamos voltar então pro ano passado, quando eu defendi o Norris. Aí teve a corrida foi a Hungria, né? A primeira vez que ele seguiu o Piastri, que todo mundo ficou na ordem de equipe. Ué, não vai dar pra passar. foi. Hungria. Não é qualquer um que já faria aquilo. Num contexto de que o Norris já era o rival ao Verstappen, a gente até questionou a McLaren. Aí vem Itália, cara. Quando ele dá aquele passão por fora no momento... Cara, era no momento que tinha a reação do Norris para tentar pegar o Max. Aí você, em tese, já está matematicamente como segundo piloto. Matematicamente, não na... Aí você vai lá e faz aquilo. Aquilo é um deboche, cara. Aquilo é alguém entrar na tua casa e te dar um tapa na cara. Mas tudo bem, eu descontava. E aí vem esse ano, tá 4-1, mas o que me chama a atenção é a conduta do Piastri com o Verstappen. Quando o Piastri vai com um carro mais rápido, verdade? No reta final, no pódio, perdão, Pódio. que eu participei, eu até falei, não, mas peraí, o Norris também chegou e passou. Não é que só... Mas a gente tem um histórico do Norris com o Verstappen, dele patinando, dele refugando. Aí no primeiro embate realmente, que a gente vê o Piastri, seja porque deu sorte de ser uma corrida que ele tava com um carro realmente melhor que dava, ele vai lá e não erra. Tudo bem, ele tentou um passão, toma ali um troco, aí ele vai lá, ele constrói a ultrapassagem, passa e o Verstappen não mandou ele pra fora. Então eu também acho que foi um gol, o jogo de 6 pontos. Ele manda ali um recado pro Norris e já manda pro Verstappen, ó, cara. Aqui comigo não vai ser igual o que foi com ele. E o Norris passa depois de ter que devolver a posição. Isso. Sim. Então, assim, pra mim, ficou de um jeito que a ficha corrida dos dois, a do Piastri tá de prós e a do Norris de contras, tá completamente descalibrada. Não acho que é reversível. Mas hoje, se você fala assim, entra numa fila aí, a fila dos Piastretes ou dos Norrisettes. Cara, eu tô abraçando e gritando, ô, Piastri, vem aí. Quanto que você acha que o Verstappen influencia nesse sentido? Vamos supor, uma Fórmula 1 que não existe Max Verstappen, estaria tão descalibrado assim, Piastri? Uma boa Norris? pergunta, cara. Não sei te responder. Preciso pensar. Vamos pensar aqui no debate. Eu acho que sim. Você acha que estaria descalibrado? Eu estaria mais próximo, Norris. Acho que tá mais pesado pro Norris porque ele tem que, entre aspas, aguentar os dois. Não, e ele já tem esse histórico. Eu acho que o fato do Norris ser mais velho e tudo mais, mais velho, mais experiente, a avaliação sempre é mais pesada pra ele. É o que a gente tava falando no ano passado. Se ele estivesse no papel do Piastri, a gente tava matando o cara. E no Piastri ele ainda estava no lucro. Sim. E o Piastri, nos primeiros embates com o Verstappen, ele vai ter essa... é o primeiro... E ele não tá errando, tá? Ele nem tá precisando disso. O Norris não tem margem de erro. É mais pesado, eu acho, que a avaliação sobre ele. Mas eu acho que sem o Verstappen, respondendo a sua pergunta, estaria meio parecido. Assim. É meio difícil entrar nisso, né? Porque aquele bom e velho, se minha mãe fosse um homem, etc e tal, porque, sim, se não tivesse Verstappen, o Norris seria hoje campeão do mundo de Fórmula 1, provavelmente tendo vencido o campeonato do ano passado. E tem a questão das disputas do ano passado, né? Porque o Norris já era muito criticado, não só no ano passado, mas antes até, né? Como que ele tratava o Verstappen nas disputas. É que aí então, eu acho que ali tem um peso que é o que o Felipe coloca sobre o exagero da narrativa. Não, em tudo 23... Bem. Sinceramente, por melhor que tenha sido o carro da McLaren no final do ano, ele ainda não era do páreo da Red Bull. Tudo bem, mas a questão é que já vai construindo Sim. para usar uma expressão, né? O triplex já estava sendo construído na cabeça do Norris desde então. O exagero da narrativa, como citou o Carlos, pra mim também se justifica. Discorra.
Porque, Em assim... 23 pra mim não se justifica. Não, 23 não, 24. Mas eu tô falando que desde 23 Sim. acusam ele de abrir pro Verstappen. Em 23, 23 fazia sentido ele abrir pro Porque Verstappen. a briga não era com ele. A briga não era com o Verstappen. 23 tem uma que o Norris é muito criticado aqui no Brasil, né? Que ele simplesmente deixou o Verstappen passar numa hora que ele tá liderando a corrida. Mas concordo em 2023. Em 24, aí a gente já começa a ver um pouco da construção da narrativa que chega até agora. Para mim é muito isso. O Norris, ele tá debilitado no sentido de ele tá tomando os socos e não tá conseguindo se reerguer. Esse é o problema. Ele veio, tudo bem, conseguiu uma vitória na corrida sprint de Miami, muito por sorte, teve um papel importante nisso aí, mas se a gente for pegar as últimas corridas, aonde o Piastri tem brilhado, o Norris não tem conseguido chegar sequer perto. A gente pega o Bahrein, um erro de classificação faz ele largar da 6ª posição, e teve a questão do colchete ainda. Depois, Arábia Saudita, bate, larga da 10ª posição. A situação do Norris realmente é muito complicada nesse momento. Só reforçando aquilo que eu tinha falado, eu acho que no início, quando eu até achava que era uma bobagem o que falavam, especialmente em 2023, quando falavam que só faltava o Norris estender um tapete vermelho pro Verstappen passar, ali já começava a cornetagem, e ali eu acho que ele já começa a ter ali o triplex na cabeça dele. E que não justificava. Eu concordo que não justificava, mas é até anterior a esse momento, eu acho, a interrogação sobre o Norris. Muita gente se remete ao GP da Rússia de 2021, para mim de maneira indevida também, que ali foi uma falha da engrenagem, especialmente da equipe. A estratégia da chuva lá? Isso. Tá. Tudo bem. Na época eu lembro exatamente o que falei, eu não condenei. Assim, eu entendo que o resultado fazia a gente falar, meu, que vacilo. Mas ele puxando a fila, quem puxa a fila, quem tá atrás? Qualquer tentativa que As que você... críticas maiores ali foram à equipe mesmo. Não, e mesmo assim eu também entendia de certa forma. Quem tá atrás, meu amigo, você tá em segundo, faz uma besteira e cai pra quinto, já não é igual quem perde uma vitória. Então, é mais fácil você arriscar ou tomar decisão. Mais fácil não, é menos condenável. Eu lembro que eu não pesei muito a mão e eu não vou mudar. Sim, Mas teve ainda mais gente sobre que nós. pesou. Não, a maioria pesou. A maioria, eu lembro. Eu lembro, eu faço aqui... Eu não acho erro, não acho erro. Eu pesei a mão especialmente pelos rádios, a troca de rádios ali, eu acho que ele foi de alguma maneira até... Eu não me Eu lembro. diria moleque, mas foi uma coisa bem infantil, assim. Mas aí é aquela questão do pulso firme. Sim, Numa equipe mais bem estruturada, entra o Toto Wolff, entra o Christian A gente Horner, critica- entra o Jean Todt, entra o Alguém Flávio ia Briatore, o falar, Ron Dennis. entra, é uma ordem. Exatamente. Acabou. A gente- É o que faltou pra McLaren. Mas a gente Leclerc. critica a McLaren sobre a gestão dos Até seus dois hoje. pilotos até hoje. É isso. Mudou Trocou o comandante. chefe, a gente continua É isso, tendo essas é mesmas isso. críticas. Porque eu acho que tem uma lacuna ali. O Zac Brown não vai ter um chefe que vai bater de frente com ele no comando da equipe de Fórmula 1. Não vai. Ele tem um cara como o Stella, que de alguma maneira é meio titubeante e tal. Eu acho que ele não coloca o negócio na mesa ali. Desculpa bater, mas Não, mas aí vale. eu acho que por isso que tem essa questão de alguém de comando. Mas eu acho Vai que tá aqui, funcionando, vai hein, ali. gente? Porque até parece que eu entendo, a gente tá falando de 21 e tá falando de algumas coisas que a gente avalia que eles erraram ano passado, mas não necessariamente erraram. Aí a McLaren pode ter já inúmeros argumentos para achar que no fundo, o Piastri vai ser melhor. E achar que eu condenei o ano passado, tá? Eu acho que chegou um momento que a McLaren tinha que ter apostado mais de uma forma mais clara ao Norris. Mas eles podem ter mil argumentos de achar que não pegaria o Verstappen e que o Piastri uma hora vai passar e que você não quer castrar o cara ali também. É que eu acho que a questão não é só a prioridade de pilotos, são erros de estratégia e execução de corrida. Eu também acho. Mas esse ano vocês estão achando algo muito saliente? Ainda não. Tudo Mas bem que com o carro que eles isso. têm, a margem é muito grande, né? Sim. A margem é muito grande. Mas, inclusive, ressuscitaram esses dias agora nas redes sociais uma fala do Zac Brown do fim do ano passado, que ele fala que a Fórmula 1 estava entrando na era Lando Norris. E o que a gente está vendo é exatamente o oposto. Né? Sim. É a era Oscar Nossa, Piastri. não me lembro dessas aspas. Mas só para deixar bem claro, o que eu falo aqui é questão de gestão de pessoal, gestão de pessoas, especialmente dos dois pilotos. O trabalho que a McLaren tem feito nos últimos anos com o carro é fantástico. Sem dúvida. É Sim. fantástico. Trabalho Até- esse liderado pelo André Stella.